Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós temos lá na aula de geografia os mapas que eu já deixei lá um vídeo no canal explicando direitinho a divisão do Brasil, o Brasil político, né? A divisão do país em estados. Mas o que eu queria mostrar hoje são duas coisas. Eu vou tentar deixar mais paradinho aqui para ver se foca melhor e vou tirar essa toalha aqui de trás para ver se ajuda também. Então, o que eu queria mostrar hoje são as linhas imaginárias que dividem o nosso globo terrestre. Por isso que eu peguei o globo aqui, ó. Vocês conseguem ver pequenas linhas, bem fininhas aqui, né? Linhas que estão em pé, que nós chamamos linhas verticais, e linhas deitadinhas também. Para que serve isso? Isso serve para orientação em todo o território, ou seja, cada deslocamento que a gente faz, imagine que um avião, né? Pode ser um avião, um barco, tanto faz, saiu aqui da Europa e vai viajar até o Brasil. Ele vai precisar de coordenadas. São números que indicam em qual ponto vertical o avião está, ou navio, né? E qual ponto horizontal. E assim é possível a gente se deslocar. A gente vê muito isso quando usa o GPS que tem no celular, né? O Waze, por exemplo. Bom, então, o que a gente precisa saber também? Que cada mudança desses risquinhos significa uma hora a mais ou a menos, de acordo com a linha principal. A linha principal ela é chamada de meridiano de Greenwich. Greenwich é um lugar onde se estabeleceu que é a hora zero, certo? Então ele fica bem aqui, ó. Ele cruza um pedaço da Europa, um pedaço da África, né? Então, o que a gente percebe? Se você pegar um aviãozinho, sair daqui, você vai estar voltando, por exemplo, vamos imaginar que você saia do avião, pegue o voo aqui às 3 horas da tarde. Quando você chegar aqui, vai ser 1 hora a menos. Quando você chegar no próximo, vão ser 2 horas a menos, 3 horas a menos, 4 horas a menos quando você chegar aqui, certo? Por que isso acontece? Porque imagina assim, ó, o Sol está aqui, certo? O planeta, ele vai girando nesta direção. Então, imagine que enquanto o Sol está desse lado, é dia aqui e noite para cá, porque está no lado que faz sombra, não é verdade? Então, essas horas a menos representam justamente isso, a velocidade com que o planeta vai girando e assim vão acontecendo as noites e os dias. Bom, outra coisa importante que a gente precisa saber também é que as linhas que são deitadas, né, as linhas horizontais, elas também vão ser interessantes para dividir o planeta na questão de climas. Por exemplo, aqui bem em cima, bem na parte norte do planeta, existe uma linha, lembrando que são linhas imaginárias, hein, pessoal? Se a gente for lá, não tem risco nenhum no chão. Uma linha chamada Círculo Polar Ártico. Por quê? Porque aqui em cima é o Polo Norte, né? É uma camada coberta de gelo. Aqui o pininho não deixa mostrar, mas é bem aqui em cima. Legal, então lá, qual que é o clima de lá? Frio o tempo todo. Ainda que seja verão, tem épocas em que... Tem épocas não, né? Sempre tem o verão lá, mas o verão deles ainda é congelado. Outra linha imaginária, ela está mais ou menos aqui, ela vai dividir esta parte norte na metade, é chamada de Trópico de Câncer. O Trópico de Câncer, então, ele vai separar a parte mais gelada do hemisfério norte da parte mais quente do hemisfério norte. Então, por exemplo, é mais frio no Canadá, no norte dos Estados Unidos, do que no México, por exemplo. Lá no México tem a região do Caribe. O Caribe é região de praias, um lugar assim para você passear no verão. Por quê? Porque é mais quente aqui, porque se distanciou lá do norte, né? Daí nós temos a linha que vai dividir o planeta exatamente ao meio, que é chamada de Equador.
Depois a gente vai ter aqui a mesma ideia, uma outra divisão, que é a metade sul do planeta, né, dividida ao meio, que é o Trópico de Capricórnio, que eu já mencionei para vocês que passa, inclusive, em cima do território de Sorocaba, que vai dividir a parte mais quente do hemisfério sul da parte mais fria do hemisfério sul. Então, a gente sabe, por exemplo, que lá no Rio Grande do Sul, que é bem aqui no finalzinho do Brasil, e em Santa Catarina, às vezes neva, não em todo o território, mas em algumas partes. Aí nós vamos ter, por exemplo, a Argentina e o Chile, que são países conhecidos pelo frio. Lá é interessante fazer o turismo no inverno. E bem aqui embaixo, ó, termina o hemisfério sul, que a gente vai saber que lá é praticamente sempre congelado. Por quê? Porque estamos nos aproximando do quê? Da Antártica, do Polo Sul do Brasil. Daí aqui bem pertinho da Antártica nós temos o Círculo Polar Antártico, que também é uma linha imaginária, tudo bem? Essa linha imaginária vai separar a parte menos fria da parte mais fria conforme se aproxima lá do território da Antártida, certo? Então, o que nós temos mais para lembrar aproveitando o uso do globo? Nós estudamos esta semana em História mapas antigos e mapas mais novos, né? Os mapas antigos tinham até monstros desenhados, eles desenhavam as populações. Imagina até a fotinha dos brasileiros aqui no território do Brasil e o desenho das árvores ou dos prédios que o Brasil tem, né? Hoje em dia não se usa mais isso. Mas o que nós temos que saber? Vamos voltar lá antigamente, antes dos portugueses chegarem ao Brasil, começaram as grandes navegações. O que eram as grandes navegações? Aqui da Europa saíram várias caravelas, várias naus, várias esquadras. Esquadras é o coletivo de navios, vários navios juntos, para desbravar a parte que não se conhecia ainda. Lógico que já existia a América, que é esse continente todo aqui, né? Mas ele não era povoado pelo que nós podemos dizer, né, as sociedades civilizadas. Eles eram povoados por povos nativos. Nós temos os indígenas que habitavam o Brasil, que a gente já falou bastante sobre ele, mas nós temos outros povos que equivalem aos nossos indígenas em toda a região da América. Nós temos povos famosíssimos como os incas, os astecas, os maias, que eles já existiam lá antes destas grandes navegações. Então, os dois países que lideravam estas navegações eram aqui, ó, em verdinho, a Espanha e em cor-de-rosa, Portugal. Então, saíram muitas embarcações espanholas e muitas embarcações portuguesas rumo ao que eles chamavam Novo Mundo. Por que Novo Mundo? Porque não se conhecia essa região. Então, houve um viajante, né, um descobridor chamado Cristóvão Colombo, que ele chegou aqui na América. Então, ele é conhecido como o descobridor da América. Então, lembrando, descobridor porque não se tinha conhecimento aqui na Europa desse território, mas esse território então já existia. Muito bem, Colombo, ele era espanhol. Mas como havia outras navegações, inclusive portuguesas, aí nós tivemos algumas incidências, né, de portugueses chegando aqui também, e depois em 1500 Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. Portugal e Espanha fizeram um acordo em 1494, antes então do Pedro Álvares Cabral dizer que chegou no Brasil. Eles fizeram, que já se conhecia um pouco da América, eles fizeram uma divisão que foi uma espécie de um contrato assinado na cidade de Tordesilhas, que fica lá na Espanha, e esse contrato ficou chamado de Tratado de Tordesilhas. Eles inventaram como se fosse assim um risco que passa aqui, ó, por toda essa região. Então, eles imaginaram assim, ó, vou pôr a caneta aqui onde seria, tá bom? Mais ou menos aqui, ó. Tudo que estava a leste deste risco ia pertencer a Portugal. Tudo que estava a oeste, escapou aqui, ó. Tudo que estava, então, ó, a oeste desse risco ia pertencer à Espanha. Essa é a razão de que todos os países que compõem a América do Sul, por exemplo, aqui, ó, Venezuela, não sei se dá para vocês enxergarem, né?
Colômbia, Equador, não sei se dá para ver, mas aqui, ó, Equador, todos os países da América do Sul, eles não falam português, eles falam espanhol. A mesma coisa se dá nesse pedacinho aqui, ó, que é a América Central. São pequenos paizinhos, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, a Guatemala, Honduras. Esses países também falam espanhol. Nós temos o México. O México, por sua vez, ele pertence à América do Norte, mas ele é o único da América do Norte que não vai falar o inglês, ele fala o espanhol. Por quê? Tudo tem a ver com essa época da colonização, quando havia o Tratado de Tordesilhas. O Brasil, por sua vez, ficou falando português, porque a maior porção do território brasileiro, ele foi colonizado por portugueses. Depois houve alguns acordos em que esta porção que hoje é Brasil, mas que estava a oeste do Tratado de Tordesilhas, veio a pertencer a Portugal também, né? Mas o que é importante a gente saber é essa razão que o Brasil fala português e os outros países todos falam espanhol. E nós vamos ter alguns outros países espalhados pelo mundo, alguns na África, que é este território todo aqui, alguns por aqui, né? Alguns por aqui que também vão falar português. Por quê? São os chamados países lusofônicos. Luso é o prefixo que tem a ver com português. Tudo que a gente começa com a palavra luso, eu entendo que é português. Um exemplo, tem um time de futebol chamado Portuguesa. Tem gente que se refere a esse time como a Lusa. Lusa é porque é português. Se eu falar assim, eu gosto de ouvir música lusitana, o que vocês vão entender? São músicas portuguesas. Então, esses países que falam português ao redor do mundo, eles são chamados de países lusofônicos, né? E todos eles têm uma característica em comum. Qual é? Foram colonizados, cadê ele aqui? Foram colonizados por Portugal nesta época. Tudo bem? Então, a gente tem aqui, ó, a Europa, a Ásia e a África são chamados de Velho Mundo. Por quê? Teoricamente, o ser humano surgiu nessa região e foi se espalhando por aqui. Nós já conversamos sobre isso. Velho Mundo aqui. Quando eles começaram as grandes navegações, eles descobriram as Américas, que se divide em América do Norte, América Central e América do Sul. Ou do México para baixo, América Latina, do México para cima, América Anglo-Saxã. Então, essa região toda aqui é chamada de Novo Mundo. E depois foram descobertos os territórios lá da região da Austrália. A Austrália é essa grandona aqui, certo? E tem um monte de pequenas ilhas, pequenos países por aqui. Essa região é chamada Oceania ou Novíssimo Mundo, tá bom? Esse vídeo eu vou deixar para vocês lá no YouTube para vocês assistirem novamente e tirarem as dúvidas.